Olá, boa noite. Falamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Hoje é terça-feira, dia 18 de abril. Daqui a pouco teremos a quarta reunião ordinária do quarto período legislativo. Antes disso, como acontece tradicionalmente, a gente conversa com o vereador. Hoje está com a gente o vereador Luiz Otávio Coelho Pardal, do União, que vai conversar com a gente a respeito da importância da construção da Unidade Básica de Saúde do Manuel Honório. Ele que também é integrante da Comissão de Saúde, né, vereador? E que está nessa luta há vários anos. E o senhor tem novidades aí para a gente, está com um papelzinho aí com as novidades a respeito dessa Unidade Básica de Saúde, que é um sonho lá da comunidade de toda a região, não é isso, Pardal? Boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. A expectativa nossa é exatamente essa, né? Porque já é uma luta muito grande para que nós possamos tirar do papel essa unidade básica de saúde do bairro Manuel Honório. É um motivo de muita alegria, né? Que nós tivemos uma informação agora por parte do Executivo que a parte pontual dos projetos arquitetônico, hidráulico e elétrico também já estão totalmente concluídos e que necessariamente, tendo todo o conjunto já feito, ou seja, nós já temos o valor disponibilizado no valor de R$2.500.000, os projetos prontos, o local devidamente adequado, foi feito até uma demolição daquele imóvel e agora falta apenas, e sexta-feira, dia 27, possivelmente, o processo licitatório para finalizar esses primeiros passos para que a unidade possa começar a ser construída. Passando esse limite agora de licitação, automaticamente vai viabilizar com que a Prefeitura, logo em seguida, processo licitatório também passado, nós vamos possibilitar com que essa unidade, através da prefeita Margarida, e essa é a nossa expectativa, para que nós possamos, depois de 40 anos, tirar do papel essa unidade básica, que será muito importante para a vida das pessoas que ali residem. O senhor vem acompanhando há muito tempo, né? Nós, inclusive, estivemos com a TV Câmara lá em setembro, né, do ano passado. Estivemos lá na Rua Américo Lobo 1070, né? Onde já está o terreno prontinho, foi apresentado o projeto pelo secretário de Saúde, que até estava aqui agora há pouco, né? Apresentado o projeto, né? Fala um pouco dessa luta, o senhor acompanhou também esses projetos? Muito bem, a sua lembrança, inclusive nessa data, em setembro ainda do ano passado, nós estivemos juntos lá com a prefeita. E ela se manifestou naquele momento que nós precisávamos dar os próximos passos, que foram exatamente esses que nós estamos trazendo aqui agora, e que felizmente agora está apenas na pendência agora do processo licitatório. A nossa expectativa é essa, sabe, com muito entusiasmo, com muita alegria, porque desde o momento que nós possamos dar aos moradores ali do Alto do Guairu, Bairu, Manuel Honório, Ladeira, Centenário, porque estão totalmente desassistidos no que diz respeito a uma unidade básica de saúde. Então, assim, eu acho que é um marco muito importante, essa casa fazendo o papel dela, a prefeita também fará a mesma forma e principalmente todo o produto final, que é a população que será assistida através dessa construção. E a nossa expectativa, quem sabe até no final desse ano, porque as obras hoje estão muito fáceis, muita capacidade de poder fazer a elaboração das obras, então a expectativa é que nós possamos ter de fato ali, quem sabe no final desse ano, no início do ano, essa obra já sendo quase concluída ali, a expectativa nossa é esta. E são milhares de moradores, como a gente falou, né? Entre 20 e 30 mil moradores ali da região, né, vereador? Exatamente, você também muito feliz nas suas colocações, é um mundo de pessoas, né? Porque realmente, desde o momento que nós criamos ali uma obra, que nós tivemos acesso ao projeto, extremamente importante, vai ter elevador, vão ser 3 pavimentos, ou seja, digno da forma que os moradores vão estar recebendo. Foram 40 anos de expectativa de espera, mas felizmente agora a obra sendo concluída nos moldes que ela está e não vai poder fugir disso, vai atender a demanda e com qualidade e segurança para todos. Parabéns, vereador, por essa luta. Então, nós conversamos com o vereador Pardal a respeito da UBS lá do Manuel Honório, que de sonho agora realmente vai virar uma coisa concreta, né, vereador? Vocês vão ficar agora com a quarta reunião ordinária do quarto período legislativo. Uma boa noite. Estando na hora regimental, solicito o vereador João Wagner Antoniol que proceda à chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Boa noite, presidente. Vereador Pardal. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Guiar. Presente, excelência. Vereador Julinho Rosignoli. Presente, excelência. Vereador Tiago Bonecão. Presente, excelência. Vereadora Laís Perru. Presente, secretário. Vereador Sargento Melo Casal. Presente, excelência. Vereador Wagner de Oliveira.
Presente, excelência. Vereador Juraci Schaefer. Presente, excelência. Vereador Nilton Militão. Sempre presente, excelência. Vereador Cido Reis. Vereador Maurício Delgado. Presente, excelência. Vereador Bejane Júnior. Presente, excelência. Vereador Zé Márcio Garotinho. Presente. Vereadora Cátia Franco. Presente, excelência. Vereador André Luiz. Presente, excelência. Vereadora Cida Oliveira. Presente, secretário. Vereador João Wagner, presente. Havendo número legal, em nome do povo de Juiz de Fora, e suplicando a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos da nossa quarta reunião ordinária do quarto período. Pela ordem, vereador Wagner Oliveira. Senhor presidente, agradecendo já pela ordem, eu gostaria, através de Vossa Excelência, me dirigir ao plenário, pedir autorização para poder sair. Eu tenho uma reunião no bairro Grama. E devido ao atraso da audiência pública, acabou me dificultando o horário. Então, isso vai me impedir um pouquinho de eu estar presente. Então, eu gostaria de autorização dos pares para me ausentar. Pela ordem, vereadora Laís Perru. Presidente, boa noite a todos e todas. Queria pedir autorização também ao senhor e aos pares para me ausentar. Eu tenho umas reuniões fora da cidade, amanhã e quinta-feira, então gostaria de pedir autorização dos pares. A solicitação dos vereadores Wagner Oliveira e vereadora Laís Perru está em votação. Senhores e senhoras concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Peço autorização ao plenário para leitura englobada dos requerimentos. As senhoras vereadoras e senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito o vereador João Wagner Antoniol que faça a leitura das mensagens e, a seguir, os requerimentos. Leitura das mensagens, presidente. Mensagem 4559. Altera a Lei 14593, de 17 de abril de 2023, concessão de auxílios para exercício financeiro 2023. Mensagem 4560. Altera a Lei 14.592, de 17 de abril de 2023, autoriza dispêndio com contribuição para exercício financeiro 2023. Lida as mensagens, presidente. Requerimento em destaques. Nós temos 51 requerimentos. 3, vereador André Luiz. 1, vereador doutor Antônio Aguiar. 5, vereador Bejane Júnior. 2, sargento Melo Casal. 2, Wagner de Oliveira. 3, Julinho Rosignoli. 15, Juraci Schaefer. 11, Cátia Franco. 8, Pardal. E 1, Tiago Bonecão. Nós temos 5 requerimentos em destaque. Requerimento, vereador Júlio César Rosignoli. Revitalização de faixas pedestre, Alto dos Passos. Requerimento, Julinho Rosignoli. Manutenção da estrada de Valadares. Requerimento, Bejane Júnior. Requeira Vossa Senhoria, Prefeita Municipal, tomar as medidas junto ao órgão responsável para a revitalização das placas de segurança dos pedestres no centro de Juiz de Fora. Requerimento, Luiz Otávio Fernandes Coelho. Solicita operação tapa-buracos na rua Banco da Câmara, no Mariano Procópio. Sei não. Luiz Otávio Fernandes Pardal. Solicita substituição de lâmpadas queimadas nos postes situados na rua Banco da Câmara, bairro Mariano Procópio. Lidos os requerimentos. Os requerimentos lidos estão em votação. As senhoras e os senhores que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Solicito leitura das moções de aplauso. Moção de aplauso, presidente Carlos Alberto Bejane Júnior. Moção de aplauso aos integrantes do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila do Retiro. Moção de aplauso, vereador Luiz Otávio Fernandes Pardal. Moção de aplauso, Rádio Criativa FM. Moção de aplauso, Luiz Otávio Fernandes Pardal. Moção de aplauso ao senhor Sebastião Marcicano Ribeiro Júnior. Moção de aplauso, Juraci Schaefer. Moção de pesar, presidente. Moção de pesar. Vereador Juraci Schaefer. Moção de pesar pelo lamentável falecimento do querido amigo empresário filântropo Orlando Manera. Lindas moções, presidente. As moções de aplauso e de pesar estão em votação. Senhoras e senhores, concordam, permaneçam como estão. Vereador Juraci Schaefer, vamos ao final fazer um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Orlando Manera. Solicito, por fim, leitura pela ordem, vereador Bejane Júnior. Rapidamente, o vereador Juraci, que apresentou a moção referente ao falecimento do Orlando, deixar aqui também a nossa solidariedade à família,
parabenizando ao senhor nesse momento de solidariedade mesmo e respeito dessa casa, a este que foi um homem, né, de fato, que construiu e muito em Juiz de Fora, o teu nome, deixou um legado muito importante. Estudei com a filha dele, com a Amanda, e a gente fica, nesse momento, pensa sempre no homem, né, que entregou um trabalho bacana para Juiz de Fora, mas também para a família, né? A gente que tem pai idoso pensa também no sofrimento que as pessoas acabam passando nesse momento, perdendo um pai, um ente querido. A gente deixa aqui nossa manifestação de solidariedade, mais uma vez, pedindo a Deus, em nome de Jesus, que abençoe e conforte o coração de todos aqueles que eram próximos. Obrigado. Pela ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, também na mesma linha, né, lamentar aí pela passagem do senhor Orlando Manera, deixar aí aos filhos aí nosso sentimento, né, de forma especial a todos, mas de maneira muito especial ainda, o Eduardo, que é uma pessoa que a gente tem um relacionamento muito mais próximo, né, então deixamos aqui o registro pela passagem aí do pai, que Deus conforte toda a família. Obrigado, senhor presidente. Ao final faremos a nossa manifestação, 1 minuto de silêncio. Vereador João Wagner Antoniol, por favor, faça a leitura dos projetos de lei. Projeto de lei, vereadora Cátia Franco, regulamenta a comercialização de animais domésticos em estabelecimentos comerciais no âmbito do município de Juiz de Fora e de outras providências. Projeto de lei, Carlos Alberto de Mello, vereador Sargento Mello, dispõe sobre campanha Adote uma Área Esportiva. Lido os projetos, presidente. Os projetos serão encaminhados às comissões pertinentes. Não havendo nenhum pela ordem, podemos então passar para a ordem do dia, 4ª reunião ordinária do 4º período. Número 1, primeira discussão, processo 9745-2023. Dispõe sobre denominação de logradouro público, Rua Eidmar Perniza. Proposição, projeto de lei 20/2023, autoria Bejane Júnior, pareceres, legislação pela legalidade 3, educação favorável 2, em plenário 1, quórum maioria simples, leitura dos pareceres, vereador João Wagner Antoniol. Só um minuto, presidente. Parecer, vereador Pardal, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer, onde que aqui? De acordo com o regimento interno da Casa, seu artigo 86, qualquer vereador membro da Comissão de Legislação e Justiça poderá requerer junto à assessoria jurídica, Câmara Municipal, parecer quanto aspectos constitucionais e legais propositura, fazendo jus aos autos. Assim, solicito parecer de douta diretora jurídica dessa Casa sobre a constitucionalidade legalizada de proposição. Não é não? É os pareceres. Os pareceres. Tá. Isso aí ele encaminhou. Não precisa não. Nesse não. Foi. Assume aqui o Lucas. Que aí vai te orientar. Não, porque ele tá aqui, beleza. Comissão Legislação e Justiça, Luiz Otávio Fernando Pardal, Legal e Constitucional. Comissão Legislação e Redação, Luiz Otávio Pardal, Legal e Constitucional. Comissão Legislação, Juraci Scheif, Legal e Constitucional. Comissão Legislação e Justiça, Wagner de Oliveira, Legal e Constitucional. Lidos os pareceres, presidente. Lidos os pareceres, o projeto está em discussão. Encerrada a discussão em votação. As senhoras e os senhores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 2, primeira discussão, processo 9812-2023. Dispõe sobre concessão de título honorífico ao senhor Dário da Silva Pereira Filho. Projeto de lei 55/2023, autoria vereador Marlon Siqueira. Comissão especial favorável 3, quórum pelo voto favorável de 2/3 dos membros. Leitura dos pareceres, vereador João Wagner. Comissão especial, Jolinho Rosignoli, João Wagner e Maurício Delgado. Parecer favorável ao projeto, presidente. Lido o parecer, presidente. Lido o parecer, o projeto está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Temos 4, 2/3. Os senhores e as senhoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 3, primeira discussão. Processo 9779-2023. Título de cidadã benemérita, a senhora Janine Maria Freitas Ribeiro Fedócio.
Projeto de Lei 39/2023, autoria vereador Sargento Melo, comissão especial favorável 3, quórum 2/3 dos membros. Leitura do parecer, vereador João Wagner Antoniol. Comissão especial, protetora Cátia Franco, Nilton Militão e Cido Reis. Favorável ao projeto, presidente. Lido o parecer. Lido o parecer, o projeto está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 4, primeira discussão, processo 9134/2021. Estabelece a obrigatoriedade da presença de profissionais de psicologia nas escolas privadas e públicas no município e ensino infantil e fundamental e dá outras providências. Projeto de Lei 162/2021. Autoria vereador Cido Reis. Pareceres, legislação pela legalidade 3, finanças em plenário 3, educação em plenário 2, favorável 1, saúde em plenário 3, quórum maioria simples, leitura dos pareceres, emenda substitutiva em comissão de educação, vereador João Wagner. Comissão Legislação, Justiça e Redação, vereador Nilton Militão, legal e constitucional. Comissão Legislação, Justiça e Redação, vereador Pardal, legal e constitucional. Comissão Legislação e Justiça, Cido Oliveira, legal e constitucional. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, André Luiz, Nilton Militão e Wagner de Oliveira, libera para tramitar. Comissão de Educação e Cultura e Turismo, Cido Oliveira, favorável ao projeto. Comissão de Educação, Laís Perru, libera para tramitar. Parecer com emenda substitutiva. Tá. Abaixa aqui. Isso não é meu, não. Aqui, ó. Emenda substitutiva, presidente. Emenda substitutiva, artigo 2º, parágrafo único do projeto de lei 162/2021, que estabelece a obrigatoriedade da presença de profissionais de psicologia nas escolas privadas e públicas municipais de ensino infantil e fundamental e da outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. O profissional de psicologia dará atenção especial aos alunos que tiverem dificuldade no retorno nas aulas devido à pandemia Covid-19, além de identificar o comportamento antissocial relacionado a problemas de violência doméstica, assédio sexual, assédio escolar, bullying, uso de drogas e outros aspectos que afetam a saúde mental e psicológica. Okay. Comissão de Educação e Turismo, Thalia Sobral, libera para tramitar. Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar Social, Marlon Siqueira, Julinho Rosignoli e Wagner de Oliveira, libera para tramitar. Parecer lido, presidente. Lido o parecer, o projeto está em discussão. Em discussão o projeto de lei e a emenda apresentada em comissão. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Primeiro, a emenda substitutiva. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Agora, o projeto de lei. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado também. Número 5, número 6, veto total, processo 9763 de 2023, altera a lei 8056 de 27 de março de 92, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e estabelece normas para sua adequação e aplicação. Mensagem do Executivo 4546/2023. Autoria Executivo. Pareceres. Comissão de veto em plenário. Quórum maioria absoluta. Leitura dos pareceres. Vereador João Wagner Antoniol. Comissão Especial de Veto, presidente Cido Reis, João Wagner Bejani Júnior. Libera para tramitar. Parecer lido, presidente. Lido o parecer, o veto está em discussão. Pela
ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador André Luiz. Peço a palavra. Com a palavra, vereador André Luiz. O que vai rolar? Boa noite a todos. Senhor presidente, acerca desse veto, eu faço questão de esclarecer aqui alguns pontos, por conta de que nós conduzimos essa mensagem do Executivo aqui na Casa, e ela visava justamente a eleição para conselheiro tutelar, e existia até uma pressa, porque existem prazos para se publicar o edital que criam as novas regras para a eleição que vai acontecer em outubro. E, dentro dessa programação, a Casa tinha que analisar de forma até acelerada, tal, e a gente discutiu aqui, como fazemos com todas as mensagens, e a Casa entendeu que cabia algumas emendas no projeto. Emendas foram feitas, e uma delas era justamente para isentar os atuais conselheiros tutelares das avaliações para a disputa da eleição, porque houve um entendimento dessa Casa de que o conselheiro tutelar ele já tem, por estar exercendo a função, a qualificação para estar disputando as eleições. E o que decide a eleição de conselheiro é o voto. Como o que decide a eleição de vereador é o voto, a eleição de conselheiro é também decidida no voto, na urna. Mas existe um processo para se chegar até a urna. E esse processo que existe é só para poder dizer se aquela pessoa tem condições de ser um conselheiro ou não. Então, passa por um teste psicotécnico, faz uma avaliação em cima do ECA, que é o Estatuto de Defesa da Criança e do Adolescente. E o conselheiro já tem isso, ele já passou por esse processo. Então, por isso que nós excluímos os conselheiros desse processo, não é causando nenhum privilégio para eles. Eles só já passaram por isso e vão direto para a eleição com os demais que se candidatarem. Inclusive, está aberta as inscrições para todos aqueles que trabalham com criança e que querem fazer isso. Então, a nossa emenda foi nesse sentido. Mas houve, por parte, principalmente do Ministério Público, uma relutância em relação a aceitar isso e uma promessa de judicializar, caso fosse a mensagem fosse sancionada pela prefeita. Então, a prefeita, até por conta da necessidade de se publicar o edital, ela fez um veto parcial e tirou justamente essa questão dos conselheiros tutelares, e inclui mais algumas outras coisas aqui também, que, no meu ponto de vista, as nossas emendas em nada está ferindo aqui as regras do CONANDA. É importante deixar claro isso, porque, como presidente da comissão, vereador Juraci Schaeff faz parte da comissão, vereador Tiago Bonecão faz parte da comissão também com a gente, e eu sei que os pares aqui até confiaram na gente na condução, então a gente não fez nada que justificasse esse veto, mas houve um entendimento por parte da promotoria, e isso é normal, se a gente já está acostumado, né, a acontecer isso. Então, pela ameaça de judicialização, então a prefeita se viu na obrigação de vetar parte, e aí essa parte não influenciou o que era o principal aumento dos conselheiros, que foi aprovado, e as regras estão estabelecidas de acordo com a lei que já existia antigamente, que inclusive ficou mais facilitada até do que se tivesse sido aprovada com o artigo 6º aqui, que foi o que foi vetado. Então, no meu entendimento, aquilo que essa Casa decide é o que vale. Se quiser judicializar, pode judicializar, mas nós não fizemos nada inconstitucional. Então, se não fizemos inconstitucional e foi entendimento dessa Casa, então eu peço a derrubada do veto. É nesse sentido que a gente está aí conduzindo esse processo, respeitando, eu peço a derrubada do veto, respeitando a decisão que a Casa tomou. Eu, inclusive, fiz parte lá do grupo de trabalho que discutiu a lei. Como nós estamos, eu e o vereador Juraci Schaeff, estamos fazendo parte do grupo de trabalho que está discutindo o Plano Municipal da Primeira Infância, que envolve várias áreas, envolve a saúde, envolve a educação e tal, mas
esse plano municipal que está sendo discutido a várias mãos vai chegar nessa casa. E quando chegar nessa casa, a discussão é retomada. E a decisão final é da Casa Legislativa, porque aqui é um poder. A Casa Legislativa é um poder. Esse poder, ele é autônomo. É harmônico, mas é autônomo. Então, nós, respeitando a decisão que essa casa tomou, é que eu vou continuar com a casa e vou pedir aí, votar pela derrubada do veto. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. O veto continua em discussão. Pela ordem, vereador Tiago Bonecão. Pela ordem. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores. André, o nosso presidente, vem fazendo um trabalho espetacular na comissão. E a gente vê essa situação de uma ameaça de uma promotora sobre esse veto, a gente fica aqui pensando, né? Tá chegando perto da eleição, todo mundo quer aparecer. A verdade é essa. Agora começa a internet, todo mundo falar que vereador não faz nada. Agora aparecem as melhores soluções que caem do céu. Mas vim aqui todo dia trabalhar pelas comunidades, trabalhar pelas pessoas. Os conselheiros trabalharam várias e várias coisas aqui, vários temas com a gente. Cadê a promotora que não estava aqui na hora? Ela não participou de nenhuma aqui com a gente nessa construção. E agora ameaçou o executivo de judicializar. E o executivo vem e me faz um veto desse, prejudicando os conselheiros. Nós vamos aqui, tenho certeza que os vereadores vão quebrar o veto, mas o edital já saiu, vai prejudicar nessa nova eleição. Olha só a responsabilidade que ela fez. Então é o que o vereador André falou. Se ela quer vir mandar nessa casa aqui, que ela ano que vem venha candidata. Aí ela vem aqui, ela vai votar e vai botar a opinião dela. Agora ela ameaçar, a prefeitura vai e veta e prejudica todos os conselheiros, aqueles conselheiros que estão todo dia na rua, lá nas comunidades, passando sufoco. Eu nunca vi ela vir aqui defender os conselheiros, e agora faz uma maldade dessa com os conselheiros. Tenho certeza que os vereadores vão quebrar, mas já não vai valer mais para esse edital. Olha só o que ela provocou. É brincadeira. Pela ordem. O veto continua em discussão. Pela ordem, vereador Bejane Júnior. Senhor presidente, muito obrigado pela ordem. Vou ser rápido aqui. Parabéns ao vereador Tiago Bonecão. Tudo aquilo que queria dizer, ele disse, e com muita inteligência. Vereador André Luiz, os pareceres dessa casa foram pela constitucionalidade e legalidade? Então, eu acho que não há muito o que se discutir. Minha opinião sempre foi de que promotoria é igual bandeira em campo de futebol, ele tem direito a levantar a bandeira, mas o árbitro marca se quiser, a autoridade mesmo é o árbitro dentro de campo. Então, pingo é letra para quem sabe ler. Eu acho que a prefeitura também tem sua responsabilidade nesse tema. Por quê? Porque deu um passo atrás visto a uma, talvez, ameaça, vou colocar dessa maneira. Então, acho que pode ter muito medo, não. A gente, às vezes, paga um preço caro por estar aqui, por bancar as nossas decisões, mas nós estamos aqui para isso mesmo. Aqui não é casa de covarde, aqui é casa de gente corajosa, de homens e mulheres de luta, de fibra, que muitas das vezes aí do lado de fora dessa casa são mal vistos, são mal compreendidos. Muitos querem a cadeira, mas ninguém quer as dificuldades que esse cargo tem. Então, vereador André Luiz, se é legal, se é constitucional, se foi construído com a classe, vamos quebrar o veto e vamos fazer a manutenção do projeto aí na sua totalidade. Parabéns aí ao vereador, à casa, e parabéns ao vereador Tiago Bonecão, com muita coragem aí colocou a sua opinião. O veto continua em discussão. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Senhor presidente, eu que fiz a apresentação dessa emenda, ela não tem vício de inconstitucionalidade. A questão maior, quanto o Ministério Público se intromete no processo legislativo. A função dele é custos legis, é fiscalizar a lei. Não é querer, na realidade, elaborar leis. Ministério Público não é para criar leis. A função dele é de fiscalizar
Então não cabe fazer ameaças nem nada. E se a prefeitura se sentiu ameaçada, me desculpe, a prefeitura é fraca. Porque ela é um poder, ela é o poder executivo, ela não pode aceitar uma coação desse tipo. Se o procurador vetou nesse argumento, me desculpe. Isso é incompetência. Não podemos admitir isso. Legisla quem tem capacidade de legislar, que é o Poder Legislativo. E nós estamos aqui, e eu peço a derrubada do veto também. Pela ordem, presidente. O veto continua em discussão. Pela ordem, vereador João Wagner Antonion. Presidente, a gente chega a ser surpreendido por certas situações que parece que nunca vai acontecer e acontece, né? É o Ministério Público querendo coagir o Executivo aceita e explode a bomba dentro da Câmara. É muito bonito isso, né? Agora, preocupar com as crianças que estão sem colégio por extinção de um ensino fundamental num bairro, que tem 21 crianças hoje que está sem escola, o Ministério Público não está preocupado, não. Hoje nós fizemos uma reunião lá na Superintendência Regional de Ensino, porque a extinção do primeiro ano no Ali Alves deixou 21 crianças sem escola. As crianças estão em casa sem escola. Cadê o Ministério Público? Cadê a promotora? Isso ela tem que preocupar. Que isso está deixando a Constituição de ser atendida. O direito fundamental à educação. Isso está sendo feito hoje dentro da cidade. Crianças sendo restrita à educação, porque não tem escola na região. Cadê a promotora? Hoje nós questionamos lá na superintendência, cadê o Ministério Público? Essa hora que é o papel do Ministério Público, fazer cumprir a lei, não é querer legislar nessa casa, não. Então, vereador André Luiz, a gente que acompanhou na comissão ano passado o seu trabalho, estava lá na comissão, sou mais um vereador a pedir a quebra desse veto. Obrigado, presidente. O veto continua em discussão. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Pois é, na época que mantiveram as crianças dentro de casa, nos colégios fechados, eu não vi essa garra da promotora, não. Eu vi reuniões que rolaram com as conselheiras, escolhendo um candidato a presidente. E eu vi influência da promotora nessa casa a respeito da lei que é aprovada por um coletivo. É aqui que se aprova leis. E ameaça a prefeita municipal. Mas eu vou nas vossas palavras. Pior foi a prefeita de ter vetado. Ela tinha que ter dado continuidade. Ah, por causa do edital. Vamos para a luta. Desde cedo nós estamos falando sobre a influência do Ministério Público aqui nessas votações. E eu falei, olha, não é função dela. Nós vamos aprovar aqui, do jeito que tem que ser. E se ela quiser judicializar, judicialize. Ela não é a dona da verdade. Ela desrespeitou os vereadores aqui dessa casa. 19. Nem para vir aqui conversar conosco, ser humilde, tirar o tamanco alto. Atropelou 19 vereadores. Imperou em cima de uma prefeita, que foi deputada federal. E acha que dessa maneira nós vamos voltar atrás. Vamos derrubar o veto. Porque aqui é a nossa função e ela, como defensora das leis, das nossas funções, tem que respeitar. Ela é o Ministério Público. Ela que cuida da proteção das nossas leis. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. O veto parcial continua em discussão. Pela ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, realmente essa casa tem a prerrogativa de podermos criar leis, emendas, como foi objeto, e a gente fica assim meio surpreso porque está querendo naturalmente retirar aquilo que é uma prerrogativa nossa, né? Então a gente respeita muito a parte da promotoria. Não vejo que a prefeitura também ficou de forma insegura de não atender uma sugestão da promotora, mas sempre há esse papel de uma recomendação, que é o que parte por parte das promotorias aqui do nosso município. Então, acho que respeitosamente a administração tomou esse cuidado
e nós precisamos também mostrar que realmente a nossa casa também tem essa prerrogativa de fazer com que os projetos de leis tenham o alcance necessário para atender, seja esse segmento aí dos conselheiros tutelares, das crianças e todos aqueles segmentos que realmente são fundamentais para que a gente possa dar segurança, tranquilidade e fazer valer também o direito dessas pessoas. Então, deixo aqui, voltado aí, conforme já foi manifestado, o vereador André Luiz fez pedido de voto contrário a esse veto. Nós não vamos também nos posicionar, porque também preciso preservar o direito dos vereadores dessa casa e o nosso papel no que diz respeito às legislações que são criadas por esses vereadores. Então, fique à vontade, os vereadores podem se posicionar da forma que quiserem aí, é o nosso posicionamento, senhor presidente. O veto parcial continua em discussão. Pela ordem, vereador André Luiz. Só fazer uma justificativa aqui, em relação ao veto, quando eu falei que a prefeitura se viu impelida a vetar, é justamente por causa dos prazos. Então, como a possibilidade, eu falei ameaça, mas talvez eu tenha me expressado errado, mas a possibilidade de haver uma judicialização ia implicar em todo o processo eleitoral, que tem prazos e tem datas. Então, o edital tinha que ser publicado, inclusive, naquela semana, no sábado já. A gente votou aqui, se não me engano, foi na sexta e tinha que publicar no sábado. Então, a solução encontrada foi, vamos, na lei, deixar essa parte de acordo com o que estava a lei antiga. Então, o processo eleitoral não foi maculado. A gente conseguiu manter o processo eleitoral dentro das regras, dentro das datas previstas. Então, foi isso que provocou. Houve uma discussão muito ampla, inclusive o Biel conversou bastante com a gente, que é o secretário de Direitos Humanos, e está debruçado nisso daí. E como tinha aí essa questão das datas, então, isso foi uma decisão, não digo que seria diferente, acredito que seria diferente se não tivesse a questão das datas e dos prazos. É só para fazer essa justificativa aí. Obrigado, senhor. O veto parcial continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito a atenção dos senhores e senhoras vereadoras. Os senhores vereadores que concordam com o veto parcial ao artigo 6º permaneçam como estão. Então, por unanimidade dos presentes, foi derrubado o veto parcial ao artigo 6º. Pela ordem, correto? Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Quero parabenizar todos os vereadores, porque aqui o coletivo decidiu, não uma pessoa. O poder totalitário, ele está presente em tudo quanto é lugar. Então, o que imperou aqui hoje foi a vontade popular. Foi dos 19 vereadores. Parabéns a todos nós. Vamos agora ao número 5, primeira discussão, processo 9829-2023. Dispõe sobre a alteração da jornada semanal de trabalho dos servidores da classe de médico de família e comunidade e da outras providências. Mensagem do Executivo, projeto de lei 45858-2023, autoria Executivo, Comissão de Legislação, pela legalidade 3, Finanças em plenário 3, Saúde em plenário 3. Quórum, maioria simples. Leitura dos pareceres, vereador João Wagner Antoniol. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Luiz Otávio Fernandes Coelho, Pardal, Juraci Scheif e Wagner de Oliveira, Legal e Constitucional. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Julinho Rosignoli, libera para tramitar. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Maurício Delgado, libera para tramitar. Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar Social, doutor Antônio Aguiar, Juraci Scheif e Luiz Otávio Fernandes Coelho, Pardal, parecer libera para tramitar. Lidos pareceres, presidente. Lidos os pareceres, o projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Peço uso da palavra. Com a palavra, vereador doutor Antônio Aguiar.
Senhor presidente, esse projeto aqui, ontem, ele trouxe aqui alguns tipos, né, Melo, de preocupação, né, por parte de alguns pares. Hoje eu fui abordado até também pela Thalia, pela Cida. E esse projeto é um projeto que foi construído com os profissionais da Estratégia de Saúde da Família que estão aqui presentes no plenário. E de uma forma simples, né, vereador Pardal, você que fez o pedido das extraordinárias no dia de hoje, que eu te agradeço muito, é um projeto que ele faz justiça a um grupo de profissionais. A gente sabe que a saúde, todos os elementos são importantes, mas para que todos os elementos possam trabalhar e desempenhar a sua função de maneira com qualidade, com calma, todos têm que ter as suas condições de trabalho respeitadas. E no caso específico dos médicos da Estratégia de Saúde da Família, eles trabalham 40 horas semanais e no momento que forem aposentar, o que lhes é reservado pela legislação é uma aposentadoria de 20 horas, sobre 20 horas, o que representa, inclusive, um aviltamento muito grande no trabalho e na dedicação de vida desses profissionais. Eu tenho que deixar muito claro aqui que eles, inclusive, estão abrindo mão de parte de recursos, vereador Maurício, vereador Juraci e Julinho, de recursos que hoje fazem parte do contra-cheque deles para poderem ter esse direito garantido de uma aposentadoria ao curso da sua vida profissional, compatível com a dedicação integral, exclusiva que eles têm à Estratégia de Saúde da Família. A gente já conversou aqui, eu tenho certeza absoluta que todos os vereadores estão de acordo com essa reivindicação. Nós vamos aqui só reforçar o pedido, né, do voto aqui, e queria aqui, de uma forma muito especial, me dirigir ao Lucas, que está em Pelá, que foi a pessoa que nos procurou inicialmente, e a gente obteve também, né, Lucas, uma boa receptividade do Poder Executivo, que a gente achava que isso seria uma condição que seria, às vezes, até muito difícil de ser conseguida. Mas houve sensibilidade lá. A questão salarial, os médicos, como todos os outros servidores públicos, né, da saúde, do DENLURB, do CESAM, ou seja, todos os outros servidores públicos, questão salarial, nós vamos discutir em conjunto, né, com os professores. Aí é outra luta, é outro momento. Mas esse momento, né, que essa casa faça justiça e que crie condições para que a Estratégia de Saúde da Família em Juiz de Fora, ela ganhe profissionais com vínculos duradouros, que é o que a gente não tem hoje. Porque diante dessa instabilidade, em 2016 foi feito o último concurso para a seleção de médicos de família, e de 300 profissionais que foram aprovados no concursos, todos foram chamados e hoje não devem ter 30 desses médicos na ativa, vereadora Thalia, para você ver como que essa estrutura de funcionamento na legislação municipal é prejudicial a eles. E, em última análise, se você não tem uma estratégia de saúde da família boa, com profissionais que tenham vínculo, que criam vínculo com a sociedade, nós temos prejuízos também na assistência à saúde, né? Porque é importante esse vínculo que se crie entre os profissionais e entre a população que eles atendem. Então, como eu disse aqui na audiência pública, na saúde, como em todos os setores, todos são importantes, todos os profissionais são importantes, e como nós aqui já defendemos a enfermagem com redução de carga horária, com piso salarial, os agentes de endemia que foram defendidos também dentro dessa mesma condição, é hora da gente fazer a justiça com a Estratégia da Saúde da Família. Então, muito obrigado, senhor presidente, e parabenizo vocês pela insistência e pela vontade de trabalhar pela saúde pública e se dedicar à população mais carente desse país, que precisa muito do trabalho de todos os profissionais que estão na atenção primária. Muito obrigado. O projeto continua em discussão.
Em discussão, encerrada a discussão, em votação. As senhoras vereadores e os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Eu também não poderia, e não tenho que agradecer nada, vereador doutor Antônio, que o senhor foi fundamental aí, como sempre, dos interesses de cidadãos, profissionais também da nossa cidade. Fizemos aqui em comum acordo com todos os vereadores esse pedido de 2 extraordinárias, então não tenho que agradecer. E parabenizar a Vossa Excelência por todo esse empenho, essa dedicação que faz por tantos profissionais aqui da saúde e de forma muito especial aos médicos que hoje aqui estão, e estamos reparando, né, essa injustiça aí que realmente se faz por 40 horas, só quer pagar 20, ou seja, totalmente na contramão daquilo que é legal. E através da sua determinação e empenho, e também deixar aqui claro que por parte lá do Executivo, seja através da prefeita Margarida e do secretário de Administração, chegou nesse ponto de equilíbrio e, felizmente, hoje essa casa já sai daqui com as 3 votações, buscando resguardar, ou dar direitos, melhor dizendo, a esses profissionais que fazem aqui a cidade de Fora andar através da saúde. Então, parabenizar a todos, mais uma vez, o doutor Antônio Aguiar, e vamos logo em seguida votar mais 2 vezes para que a gente possa definir aqui a votação em 3 discussões, e parabenizar todos os profissionais. Obrigado, senhor presidente. Lembrando que temos ainda 2 reuniões extraordinárias para a conclusão desse processo. Vamos à etapa de fala dos vereadores na tribuna. Vereadora inscrita. Já votou. Gente, já votou e aprovou. Votou. Já, ué. Gente, votou. Doutor Antônio, eu acabei de aprovar, o Pardal pediu pela ordem. O senhor quer 2... Confirmada aí, né? Vamos então ao uso da palavra pela nossa querida vereadora Cátia Franco Protetora. Boa noite a todos aqui presentes. Presidente, eu quero falar aqui uma situação que o Canil está vivendo, eu não vou me estender muito, que é sabido, está já nas redes sociais há mais tempo. É o caso de recolhimentos de pitbull na cidade. Nunca mesmo, o Marlon está aqui, ele vai poder falar, nunca teve um número tão grande de recolhimentos de pitbull, né? Nunca. Isso é fato. E o Canil não estava preparado. Por quê? A estrutura que o Canil tem, até eu colocar as emendas lá e aumentar as baias, presidente, é o canil que o vereador Juraci construiu. Teve algumas melhorias no ambulatório, na parte lá onde os funcionários ficavam, mas na parte dos animais lá resgatados, não. As baias eram sempre as mesmas. E com o número de pitbull, de cães de raça especial recolhidos, resgatados com muita frequência, tinha dia que chegava 5, 6 no mesmo dia, não tem estrutura, porque eles têm que viver separados, eles não podem ter contato com outros animais. E graças a Deus, através do Julinho, se eu não me engano, a Thalia e a Laís e eu, se tiver mais algum aqui, eu peço que fale, destinou emendas lá para o Canil. Se eu não me engano, foram só nós que destinamos, né? Você destinou, não foi, Thalia? O Julinho também e a Laís. Foi a meu pedido, eu pedi para todos, mas esses atenderam e eu entendo, super entendo os outros que não quiseram. Não tem relação com o animal, não tem a ligação, então eu super entendo e respeito. Então, o que acontece? Com essas emendas que foram colocadas lá, está sendo feitas algumas melhorias no Canil, com certeza. Hoje nós temos lá. Eu entendi também, presidente, que no começo da gestão, quando saiu a gestão e entrou uma outra gestora lá, eu tive muitos problemas. Então, a gente pegou o Canil dessa última gestão anterior a essa, muito deteriorado, com muitas denúncias.
E, a partir dessa administração, eu tive, no início, muita resistência à indicação do atual diretor lá do Canil. Mas eu entendi a visão do Executivo, que lá precisaria de ter realmente um protetor de verdade gerindo o Canil. E eu falo isso aqui sem sombra de dúvida, hoje eu não tenho que falar do atual administrador que está lá no Canil, porque ele está atendendo as solicitações das pessoas, ele está atendendo, tentando fazer o máximo com o mínimo, porque, assim, as minhas emendas foram maiores, mas as emendas dos 3 vereadores não foi grande, mas foi de muita utilidade, viu? Muita. Então, o que eu quero deixar aqui, que é a situação dos pitbulls, ela, infelizmente, a gente está lutando com isso desde quando começou esse aumento. Só que a gente encontra muitas barreiras. Hoje eu entendo que no Executivo, aqui, a gente estando aqui, não é como uma empresa particular. A gente tudo tem tempo e tem hora. Não é da nossa forma que a gente quer. E eu queria muito que essa cena de ter pitbull amarrado, de ter pitbull em caixa, isso não existisse. Isso nem a pessoa que não é protetora, ela não quer ver uma situação dessa. Mas, infelizmente, essa situação ela é real. E a gente não tem como maquiar ela, não tem como virar as costas. O Executivo, eu tive todos os problemas, todos aqui sabem, todos os problemas com o Executivo, todos e mais um pouco. Mas eu entendi que não é a ferro e fogo que a gente consegue as coisas. E, graças a Deus, eu entendi isso a tempo e eu consegui colocar as emendas lá. Olha, o Canil, o presidente, ele recebeu... pega um pouquinho de água para mim. Ele recebeu caixas de transporte novas, ele recebeu gaiolas para separar os animais novas, ele conseguiu contratar mais veterinários lá, que hoje fazem a função de 12, entram 7 e... Só mais... de 7 a 7. Então, hoje tem mais 4 veterinários lá, além do Expedito e do Fábio, que são maravilhosos. Ai, já me deu aqui. Então, hoje, lá no Canil, com as medicações que eu junto com as emendas, junto com o Executivo, conseguimos colocar lá as medicações, hoje faz cirurgia oftalmológica lá dentro do Canil. Então, são ações que estão sendo feitas, a gente não vai conseguir, de uma hora para outra, fazer assim e resolver todos os problemas. Os pitbulls, graças a Deus, a gente está tentando, e eu falei com o Executivo há um tempo atrás, e, graças a Deus, eles acataram e aceitaram de colocar, que é o parque de exposição, de colocar esses pitbulls lá. Isso não é um pedido de agora, mas foi agora, com o acontecido hoje, que um pitbull soltou e pegou o veterinário. E parece que ontem, eu posso terminar de falar, presidente? Parece que ontem ele soltou, a veterinária foi atender e ele também atacou a veterinária. Então, o que acontece? Esses pitbulls, eles estão lá. E o que acontece? Esses pitbulls que estão lá, eles não eram para estar lá. Se tivesse uma parceria já antiga, que poderia ter sido feita com o Estado, para que esses animais, dessas espécies mais agressivas, que eles são agressivos, não são com a gente, não, tá? Porque com a gente eles são uns amores, uns amores. Eles são agressivos com outros animais. Então, essa situação, eu nunca tive confortavelmente de chegar lá e ver essa situação. Mas a gente não estava parado, não. A gente estava ali todos os dias lutando para que essa realidade mudasse. E depois desse acontecido lá com o doutor Expedito e a doutora Daniele, eu cheguei perto do lado, conversei com o Executivo e falei, a gente não tem mais tempo. Eu fui no Ministério Público, o Executivo também foi no Ministério Público, conversei com o promotor, para a gente poder achar soluções, para que o Estado pegue realmente esses animais, e a gente está conversando, só que
não fizeram aquilo, né, de colocar eles lá no parque de exposição. Mas hoje, graças a Deus, a Ana Luísa, a Cidinha, o Jonathan, todo mundo entendeu que a minha ideia poderia ter sido assim, louca, mas agora, no momento agora, ela era necessária de ser feita. De colocar lá, nós temos lá, 20, se não me engano, 25 ou 28 baias. E essas baias, elas são muito grandes, elas vão ser divididas para que possam colocar mais animais lá. Então, hoje, no momento, vão tirar todos os animais que estão... Está lá, já mandou ligar a luz, vão tirar todos os que estão em caixas e correntes e vão encaminhar para lá. E assim que as baias forem divididas, elas vão passar todos os que estão na clínica e os que estão nas baias lá improvisadas no canil para receber esses animais. Então, isso daqui, presidente, a gente não está negando que aquilo lá existe, mas a gente também tem que falar da melhoria que teve lá no canil, que o executivo está se esforçando, eu estou me esforçando. Então, assim, eu vejo hoje coisas que realmente antigamente não tinha oportunidades que hoje o canil faz. Ter veterinários lá de 12 horas por dia, ter sábado, domingo, feriado. Então, presidente, eu venho aqui falar assim, do fundo do meu coração mesmo, que essa situação dos pitbulls, ela incomoda a mim, a todos os protetores, ao executivo, a todas as pessoas que gostam de animal, que têm algum respeito por eles. Essa situação lá, ela era incômoda, mas, igual como eu falei, do que a gente pegou da última gestão dessa administração agora para cá, a gente deu um avanço. Não é o ideal, não é o que a gente ainda quer chegar, a gente ainda quer chegar mais, mas agora, no momento, é o que a gente consegue fazer. Esses atendimentos, muitos que nem precisam mais de ir para a clínica. Com as minhas emendas lá, a gente conseguiu fazer parceria com clínicas, mandamos medicação. Hoje o canil tem caixas novas, está se construindo as baias, 16 baias lá da normal. Então, assim, são coisas que a gente quer ver? Não. Mas, infelizmente, é o que passou e precisou de acontecer uma coisa, só estou acabando já, coisas assim graves para que eles entendessem que essa posição de levar para o parque de exposição era a melhor no momento. Então, agora eles vão ficar lá, e eu já me comprometi com o executivo que eu vou destinar emendas e vou pedir a cada um de vocês 5, 10, o que for, para a gente conseguir fazer essas baias para os pitbulls de lá, para a gente ter, porque lá no parque de exposição a gente não vai conseguir ficar para sempre, mas a gente precisa de construir essas baias lá para os pitbulls. Eu já me comprometi, e qual vereador aí que puder contribuir com alguma coisa também, vai ser muito bem-vindo. Tá, presidente? Então, é isso que eu queria explicar, que não é uma situação que eu queria ver, mas, infelizmente, é a realidade de tantos abandonos que a gente tem na cidade. Eu até estou fazendo uma lei que vai entrar, se eu não me engano, amanhã, desses criadouros de animais. Então, que a gente precisa de regular eles para a gente evitar essas criações aí. Obrigada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marlon, após o vereador Sargento Melo Casal. Senhor presidente, enfim, se essa atual administração melhorou tanto o canil, né, salvo engano, é a 5ª ou 6ª vez que é capa de jornal pelas mazelas do canil municipal. Na Tribuna de Minas, TV Integração, a cidade como um todo, CPI aberta aqui nessa casa, que ainda consta no sistema, proposta pelos senhores vereadores. Enfim, e o crédito que a gente ia dando à medida do possível, a gente vê que não pode dar de maneira alguma. As imagens são estarrecedoras, vai estar nas redes sociais, eu já tive acesso a algumas. Tem pitbull dentro de uma caixinha para gato, ele não consegue nem se curvar. A limpeza lá, para limpar esse pitbull que está dentro dessa caixinha, joga uma água com ele lá dentro, não tem nem a sensibilidade de retirar esse animal para limpar e retornar com ele posteriormente. Então, vereadora Cátia, assim, coincidentemente, né, a entrada da senhora aqui, juntamente conosco e outros colegas vereadores também, infelizmente, o nosso poder é muito pouco diante de uma boa vontade da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. A gerente anterior foi uma péssima gestora e o atual é tão péssimo, se não for pior.
O que está acontecendo nos canil é nítido e claro o crime de maus tratos. O gestor do canil está praticando um crime passível de prisão. Eu estou vendo aqui, vereador Julinho Rossignoli, com relação ao nosso deputado do nosso partido, Dimas Fabiano, destinou mais de 750 mil reais para a castração. Nos últimos 2 anos, mais de 500 mil. Eu fiz um acordo dentro do gabinete da prefeita, que era para o teto MAC, de média e alta complexidade, que iria desonerar o tesouro e iria castrar. Não castra. Ele destinou um castramóvel 0 bala. Está lá parado, uma vergonha. Se tivesse um Cleitinho aqui, eu não tive ainda a oportunidade lá. Equipamento novo, 0 bala dentro do canil, parado. E a castração não continua. Feira de adoção. Por que o canil está lotado de pitbull? Porque não tem castração no nosso município. A maior vergonha que tem, dinheiro tem, castramóvel novo tem, boa vontade de todos os vereadores, coloquei recurso para castração, também aqui, coloquei na prefeitura, fiz o intermédio com o deputado federal, conseguiu um castramóvel e a castração de fora era parada. Nós tínhamos, à época, quando a Miriam era gestora, era convênio com 3 clínicas. Eles não têm convênio com mais ninguém. Pegou esse recurso da clínica, colocou lá dentro do canil. Ah, tá legal lá dentro do canil? Sim. Um ambulatório que foi construído também na gestão passada. O promotor, doutor Alex, todo passivo ambiental de cunho pecuniário, ele era ali introduzido dentro do canil e fez uma ampla reforma. Construiu ali esse equipamento que hoje está sendo utilizado por esses veterinários. Mas os convênios cobriam e muito mais do que está sendo feito hoje. Então, falar que melhorou, com todo respeito, melhorou sim a boa vontade da senhora e de outros colegas vereadores, com todo respeito, mas a política pública de proteção animal na nossa cidade, com a atual gestão, foi o maior retrocesso da história do canil municipal, lembrando da história desde quando construiu o canil, todas aquelas baias do nosso amigo vereador Juraci Schaefer. É um retrocesso muito grande. É a 5ª capa da Tribuna de Minas. CPI aberta. E tem o delegado que instaurou o inquérito. E agora o crime de maus tratos animal lá alojado dentro de pequenas caixinhas, que aquilo ali são cenas estarrecedoras para qualquer ser humano ver aquilo. Até o menos sensível com aquilo vai ficar estarrecido. E falar que melhorou, melhorou sim, melhorou os maus tratos para com os animais no canil. Isso melhorou. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Eu não estou entendendo mais nada. Eu fiquei perdido aqui. Porque eu entrei com pedido de CPI e as pessoas assinaram. Nós estamos lá com as mesmas coisas. Eu vi o pedido da nova vereadora falando sobre emenda. Nós aqui, eu, por exemplo, destinei bastante emenda para abrir uma outra área SUS. Mas nós, vereadores, não temos a responsabilidade de fazer as obras lá, não. A gente pode ajudar, sim, mas fica parecendo que não está fazendo baia lá porque não tem emenda de vereador. Me perdoem. A abordagem está errada. A liderança de governo mudou. A nova vereadora virou líder de governo da Margarida Salomão, no canil. Não pode, isso está errado. Lá está totalmente errado. Você sabia que os cães estão ficando nas gaiolas dos bombeiros e não estão entregando as gaiolas para os bombeiros? Vocês sabiam disso? Não é de hoje. Está com dificuldade, sim. Mas é uma cortina de fumaça nessa cidade. Uma cortina de fumaça nesse canil. Nós temos vários representantes do nosso município de animal, da Defensoria de Animal, né? Da Proteção Animal, desculpa. E a gente não vê as coisas melhorarem. A gente verificou um inquérito e parou, ninguém fala mais nada. A CPI poderia estar fazendo aqui automaticamente, e não fizeram. E nós vamos ficar parados até quando? Eu peço que os senhores assinem o pedido de CPI. Vamos apurar. Se não tiver nada, beleza. Mas nós temos que saber também, 6 meses antes daquele primeiro problema que mudou a secretária. Eu quero saber quem estava lá, quem saiu. Tinha gente que ficou lá vendo, e agora ficam aí socorrendo cachorros nas redes sociais aí, parecendo salvadores da pátria. Eu quero saber para onde vão esses cachorros também. Vai para o canil? E as vacinações estão ocorrendo aí na cidade? Está sendo o controle de quem? Está tudo errado. Só que se a gente fizer a CPI, a gente coloca o preto no branco. Eu estou preparado, tá, gente? Pode assinar lá, que eu faço questão de fazer parte dessa CPI em Juiz de Fora. Pela ordem, vereador Julinho Rossignoli, após vereador Tiago Bonecão. Senhor presidente, boa noite.
Senhor presidente, a gente viu o esclarecimento aí da vereadora Kátia, ouvimos também do nosso líder de partido, aí, o Marlon. Foi exatamente como o Marlon falou. O nosso deputado Dimas Fabiano, ele mandou, tem o Castramov, que está aí pronto para iniciar os trabalhos. A gente fica com essa preocupação. Como que nós vamos conseguir, nos próximos anos, destinar o dinheiro, sendo que não está acontecendo as castrações? A Kátia me pediu, nós destinamos lá R$50 mil, né? Eu acho que ajudou um pouquinho. A grande parte das nossas emendas foram destinadas para a área da saúde. O pessoal, os médicos das UBS estão aqui, eles, alguns já são nossos amigos, acompanham o nosso trabalho social é focado na área da saúde. Então, assim, a gente fica com essa preocupação, Marlon. Será que vai valer a pena investir? Será que vai valer a pena investir? Eu apliquei o dinheiro lá porque você me pediu, Kátia. Então, assim, a gente tem que analisar muito bem os fatos, porque às vezes a gente deixa de priorizar nós, seres humanos, não tem nada contra animal, eu gosto muito, tem várias criações lá em casa, mas às vezes a gente deixa de ajudar, né, o ser humano para investir dinheiro numa castração, né, nos animais da nossa cidade, e às vezes a gente não está vendo tanto resultado. Então fica a minha preocupação. Eu acho que nós deveríamos, eu faço parte como suplente, mas eu faço parte. Eu acho que nós deveríamos estar lá presente, marcar depois do feriado uma visita, para ver se é isso que realmente o Marlon, né, está falando aí, para a gente... não pode acontecer isso, né? Eu não sei, você falou muito bem da administração, o Marlon já falou diferente, então a gente tem que ter 2 pesos e 2 medidas. Então eu acho que você, como presidente, deveria marcar lá uma ida nossa para a gente ver realmente o que está acontecendo lá. Pela ordem, vereador Tiago Bonecão, após vereador Bejane Júnior. Pela ordem, presidente, minha fala aqui vai ser rápida. Respeito muito você, Kátia, sei a sua luta de muitos anos, trabalhando, firme, correndo atrás, te respeito muito. Mas eu não fui um dos vereadores que mandei emenda para castrar, porque o deputado que eu represento mandou 1.400.000 e eu tenho prova. Eu te mandei os documentos, eu tenho prova. E não teve as castrações. Foi o que o Marlon falou. Ele mandou emenda, deputado Dimas mandou dinheiro especial que poderia castrar. Foi combinado, Marlon, lá na prefeitura, no começo do mandato do deputado, que era para castrar. E a Miriam estava aqui e ela sabe disso, que eu mandei o documento para ela. A Miriam, quando era diretora do Denlurb, ela poderia não gostar do deputado, mas sabia que o deputado sempre mandou recursos para lá. Então as pessoas não falam o nome do Noraldino aqui, e todo mundo sabe que é o que mais manda recursos para a nossa cidade na área animal. E eu provo isso. Não teve essa castração de 1 milhão e tanto. E eu tenho a documentação. E quero ver quem me provar que foi castrado esse valor na cidade do ano passado. Não foi. Agora, vão esconder isso? Tem que falar a verdade. Na outra gestão que a Kátia falou, teve criação sim de baias, porque eu era o diretor operacional. E eu provo que a gente construiu. A outra gestão, eu estava na outra gestão. Eu não estava na gestão da Margarida. Na outra gestão, se você... Isso. Mas na outra gestão que foi falado, eu estava, Mela. Então eu coloquei, sabe quem que fez as baias, Mela? Os acautelados, presos. Então era eu que coordenava. Então teve melhorias. Teve as melhorias. Então assim, sei que a Ana Luísa está correndo atrás de melhorar. O John está com você. Tem muitas coisas que melhoraram. Mas falar que não teve na outra gestão, que está tendo agora, vão respeitar também as pessoas aqui. Eu falei olhando dentro da cara do Átila aqui, eu falei, se você fazer 20% o que a Miriam fez, você está de bom tamanho, e não está fazendo. Antigamente tinha castração na cidade inteira, cadê as castrações? Não tá todo mundo vendo. Botar uma carreta lá, fazer meia dúzia de castração não resolve não. Eu comprovo para vocês. A ONG Ajuda, só no ano passado, na Zona Leste, fez 600 castrações. E está lá todo o cadastro bonitinho, feito. Fez em Santa Terezinha, fez em todos os lugares.
Uma ONG que é mandado o recurso do deputado Noraldino Júnior. Está lá Ministério Público, não sou Ministério Público, está lá comprovando, mostrando. Então temos que dar valor, quem está mandando o mesmo valor. O Dimas agora, juntamente, não trabalho para o Dimas, mas se mandou o Castramol, parabéns para o Julinho, parabéns para o Marlo. Agora, falar que está mil maravilhas, é só olhar aí. A gente teve uma audiência pública aqui, a maioria dos protetores falou que estava horrível. Se está melhorando agora, beleza. Mas esquecer das outras gestões, não. Trabalhamos muito e muito para aquele canil. A gente sabe que o canil sempre vai ter demandas grandes. Sempre. Sei que está melhorando. Mas falar que está tudo maravilha, que a outra gestão não fez, pelo amor de Deus, se o Átila chegar 20% o que a Miriam fez, e olha que a Miriam nem trabalha comigo, não. Ela não trabalha comigo, mas eu quero ver ele comprovar essas castrações no bairro. Quero ver. Pela ordem, vereador Bejani Júnior, após vereador Pardal. Senhor presidente, boa noite aos pares, mais uma vez. Deixar bastante claro de que eu nunca toquei como pauta do meu mandato, fazer palanque em cima da causa animal. Obviamente que cada vereador e vereadora tem sua pauta, da dignidade até do mandato mesmo, você teve uma pauta pela qual lutar, a vereadora Kátia faz isso com muita maestria. Mas eu queria deixar bastante claro, porque as pessoas já nos abordam, né, sobre essa questão do canil. Só para passar a limpo, de que eu, Carlos Alberto Bejani Júnior, vereador de Juiz de Fora nessa legislatura, assinei a CPI lá atrás. Eu assinei lá atrás. Então não há motivo para eu aqui agora gritar, espernear, bater perna, porque eu fiz o meu papel. Eu fiz o meu papel de assinar uma comissão parlamentar de inquérito. Para quê? Para condenar alguém? Não. Para passar a limpo. Passar limpo. Obviamente, se tiver alguma conduta criminosa, os responsáveis vão ser responsabilizados. Não é mesmo, vereador Pardal? Agora, qual que é o meu papel aqui nessa casa? CPI foi aberta para assinatura, fui lá, rubricazinha, minha assinatura bonitinha, assinei. Não estou falando que quem não assinou está errado, longe de mim. Mas na minha avaliação e no meu critério, aqueles que me questionam, está assinada, já deve ter praticamente um ano. E, enfim, acho que a minha parte como vereador de Juiz de Fora eu fiz. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, é uma fala da vereadora Kátia, que também tem essa prerrogativa de estar fiscalizando, e quando ela sinaliza que realmente, na avaliação dela, está extremamente satisfatório o que está sendo feito lá, eu acho que temos também que ouvir os demais vereadores, conforme já foi feita a manifestação, e nós sabemos aqui que tem vereador que tem entrega total também dentro desse segmento aí, que é a proteção dos animais. Mas eu acho que nós precisamos também, foi falado aqui que o deputado X, o deputado Y, mandaram emendas parlamentares para vários fins que atendam também as necessidades aí dos nossos animais. Mas o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, nós poderemos fazer isso ainda, né? Isso é um direito do vereador que tem essa ligação com o deputado, que manda a emenda para esses fins, e nós sentarmos lá junto com a saúde, que é quem cuida hoje lá do canil do nosso município, e buscarmos de fato aquilo que se realmente foi destinado e se foi devidamente cumprido aquele propósito. Então, eu acho que nós todos temos esse equilíbrio necessário aqui. Eu cumprimento a vereadora Kátia com o posicionamento dela, o vereador Marlon também da mesma forma, Julinho, Bejani, também o Tiago, mas nós não precisamos fazer um cavalo de batalha, não. Nós poderemos exatamente buscar aquilo que é um papel nosso, inclusive as nossas emendas. Não sempre todos os vereadores destinados para esses fins, mas as emendas nossas que também precisamos estar buscando dar a solução para chegar lá no ponto final, onde é que nós precisamos fazer o encaminhamento. Então, deixar claro aqui que nós precisamos fazer esse levantamento sobre as emendas e, ao mesmo tempo, de forma bem tranquila, bem serena, buscarmos aí aquilo que realmente está bom, o que precisa ser melhor, porque houveram manifestações aí de vereadores que precisam todos dois ter a sua confiabilidade na sua fala e também com relação àquilo que fazem junto ao canil no sentido de fiscalização. Então, deixar mais ou menos claro isso, vamos trabalhar em prol de fazer com que a proteção animal seja mantida. Parabéns a todos os vereadores que estão mantidos aqui nessa condição de fazer essas defesas e proteção aos animais e buscarmos juntos aí a solução dessas emendas oriundas aí de alguns deputados que também fazem muito pela nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Por fim, pela ordem, vereadora Kátia Franco, protetora. Pela ordem, presidente. Primeiro, respondendo ao Julinho. Julinho, as emendas não foram especificamente para castrações, foram para melhorias do canil.
Marlon, em momento nenhum eu falei que estava às mil maravilhas, não. Eu falei que a gente precisa de melhorar muito mais ainda. Mas da última administração que eu falo, Tiago, é da Rondônia. É da última administração desse executivo que eu falei. Não, eu falei ali em cima. Se você rever, da última administração desse executivo, eu tive muito problema com eles, tive um embate, teve aquilo lá tudo, e que parou realmente. Parou a CPI, que assinou só eu, o Melo e o vereador Bejane, ninguém mais assinou, nem o vereador Marlon, que eu esperava que assinasse, porque ele é da causa animal, não assinou, mas respeito, cada um tem a sua posição, mas em momento nenhum eu falei da administração passada, de governo passado. Eu falei de governo dessa administração, que ainda falei, todos aqui sabem todo como foi conduzido. Só mais um minuto, presidente. O problema que eu tive com o canil. Em momento nenhum eu falei da administração passada, que foi da Miriam. Em momento nenhum eu falei. Então, o que eu falei que a gente está tentando melhorar é nessa administração, da administração que estava passada, que a gente pegou destruído, que todos aqui sabem, viram as imagens. Então, sabe como que a gente pegou eu ou não, né? Como que pegou o canil da forma que estava para agora, do jeito que está. Entendeu? Então, foi isso que eu falei. Então, assim, se ali eu não fui explicativa, mas como eu falei, que era como eu peguei, como eu tive um embate aqui, eu não tive embate da outra. Esse embate que teve foi dessa. E eu também falei que não foi feito bias da parte de lá. A parte de cá, eu falei que teve melhoria, sim, inclusive um ambulatório. E essas melhorias incluem a baia que o senhor fez. Então, isso também foi falado ali na tribuna, que teve a parte de lá, não teve. Você sabe que não teve. Agora, a outra parte teve melhorias e eu falei ali, sim. Entendeu? Então, a parte que eu falei, presidente, que teve problemas, foi a parte da gestão desse mandato agora do Executivo. Do passado, eu não tenho nada para falar. Então, é dessa. Entendido? Agora ficou claro? E as emendas não foram para castração. Tá? Pela ordem, presidente. Pela segunda e última vez, pela ordem, vereador Tiago Bonecão. Pela ordem, presidente. Depois, Kátia, se realmente foi isso que você falou, eu vou pegar o vídeo e vou te pedir desculpa pessoalmente, que eu sou homem de pedir desculpa pessoalmente. Só que na hora que você falou da gestão passada. Eu não escutei a senhora falando no vídeo que é a gestão passada da Rondônia. Eu não escutei você... Não, eu não escutei você falando. Se tiver, eu te peço desculpa se a senhora falou que foi da Rondônia, que realmente da Rondônia todo mundo viu que foi horrorosa. E foi horrorosa, mas foi na gestão da prefeita Margarida. Então, assim, quando fala gestão passada, a gente fala de outro executivo, outras pessoas que estavam trabalhando. E pessoas que estavam trabalhando no outro executivo, era esse diretor operacional e a Miriam que está aqui. Por isso que eu vim em defesa falando o que a gente fez lá. Porque eu posso falar o que eu fiz, eu não posso falar o que os outros fez. Posso falar o que eu vi, o que eu presenciei. Como o Juraci já foi diretor do Canil e ele sabe tudo o que ele fez na época. Como eu sempre falo aqui, parabéns, Juraci, você teve peito de fazer aquilo. Porque as pessoas falam assim, nossa, tinha um canil horroroso. Mas se não fosse a coragem do senhor, nunca ia ter um canil. Então, parabéns, é a condição que o gestor tem no momento. Eu queria uma cidade maravilhosa quando eu era diretor operacional, mas o financeiro não chegava. Então é assim, você faz o que tem condição. Mas agora não. O recurso da castração do deputado Noraldino Júnior foi acordado no 9º andar, que era transferência especial que poderia fazer qualquer coisa, mas que 1 milhão ia ser em castração. E não foi usado 1 milhão para castração. Isso aí eu provo. Pela ordem, pela segunda vez, vereador Marlon Siqueira. Senhor presidente, nós estamos com as imagens hoje com relação ao que foi filmado lá dentro do Canil e a gente pede licença do plenário para que a gente possa transmiti-las. E, mais uma vez, vocês vão ver que hoje é o dia mais inadequado para vir aqui defender Canil, depois que a gente vai ver essas imagens aqui. Eu pediria que a gente fizesse isso no dia de amanhã, em outro momento, ou então até na extraordinária. Nós temos 2 extraordinárias ainda para discutir esse processo e não cabe nesse momento as imagens. Mas na extraordinária, hoje tem 2 extraordinárias, o pessoal está aguardando ali.
Na extraordinária, o senhor pode pedir pela ordem, usar a palavra e mostrar as imagens. Pela ordem. Não há problema nenhum. Pela ordem, vereador Juraci. Ele é o mais experiente, ele pode falar primeiro. Pela ordem, vereador Juraci Sheik. Senhor presidente, eu queria aqui agradecer as palavras de carinho, amizade e respeito do vereador Tiago. A gente fica falando em colocar recurso, mas tem que ter coragem do executivo de investir. Nós fizemos no canil, nós tínhamos um canil para 39, 40 cães. Fizemos um canil para 320 cães há 20 anos atrás. Maior canil público de Minas Gerais. Numa época que não tinha lei de maus tratos. Vontade política de fazer. Decisão de fazer aquele canil naquele momento. Estou falando, tem que se investir, vereadora Cátia, parabéns por colocar os recursos. O vereador Noraldino, era vereador, o deputado Noraldino, Dimas Fabiano, tem que pensar grande em relação à causa animal. Hoje, na realidade, nós sentimos que a gente tem aqui vereadores que defendem, e também nós tivemos audiências públicas aqui, em que realmente houve maus tratos, certo? Que a gente consiga, vereador Marlon, vereador Julinho, vereadora Cátia, fazer com que esse atendimento ao canil, porque no primeiro momento houve um erro de gestão, vereadora Cátia, quando você coloca a gestão diretamente para a saúde, os recursos da saúde, mas a gestão é para quem tem poder executivo, principalmente através de uma autarquia, que era o DENLURB. O grande erro foi esse, é você buscar o recurso onde ele é necessário, mas a gestão tem que ser feita onde tem efetividade. Quero agradecer aqui sempre essa lembrança que eu não sou protetor diretamente, tenho meus cães e tudo, mas pelo menos a gente pode dar uma contribuição naquele momento. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Bom, presidente, nós ficamos aqui esse ano todo debatendo o parque de exposição. Parque de exposição. Ele não pode ser usado para torneio leiteiro, não pode nada. Mas agora eles conseguiram achar um lugar para o pitbull. Né? Quer dizer, um local que está aí há muito tempo abandonado, sem limpeza, sem nada, e agora eles acharam utilidade para ele. Ainda bem que acharam utilidade, porque os nossos produtores rurais não poderiam usar, não. Né? Onde nossos produtores rurais vão fazer as demonstrações dos animais e tudo mais? Não tem. Né? Mas agora acharam utilidade. Agora pode, Marlon. Então, agora o DENLURB todo está limpando lá. Antes não podia, porque era do JF Prev. Então, gente, assim, são as narrativas e a realidade. Para encerrar a discussão, pela ordem, vereadora Cátia. Pela ordem, presidente. Realmente eu falo com o vereador Juraci que se ele não fizesse o canil, hoje o Juiz de Fora não teria o canil. Ô, Tiago, quando eu falei ali, se você depois você vai ver, que eu falei na gestão passada da diretoria do canil, que foi a diretoria passada onde que deu o problema. E, Marlon, o que eu elogiei foi a forma como que está sendo conduzida o atendimento veterinário de lá, que não tinha veterinário todos os dias tem, final de semana, feriado. Então, isso aí a gente tem que reconhecer. Entendeu? Que pegar os pitbulls, realmente, eu acho aquilo ali um horror. As imagens são horríveis. Agora, toda vez que eu estive lá, igual você falou, se joga água dentro, eu falo do que eu vi. Eu via o funcionário ir lá, pegar, passear e outro vir limpar. Isso é o que eu vi. Então, hoje pode ter sido outro. Gente, eu estou falando o que quando eu estive lá, presidente, que eu vi. Agora, se fazem isso, eu não posso falar de uma coisa que eu não vejo. Então, assim, o que o outro falou, eu não vou me falar. Agora, o que eu elogiei aqui foi a parte veterinária. Isso a gente tem que reconhecer, que foi feito um esforço. Foi colocado mais veterinários lá. Hoje se faz cirurgia, igual eu falei, de olho. A parte dos pitbulls é lamentável, uma coisa que eu não quero, que eu detestava ver. Toda vez que eu falava, gente, a gente precisa de resolver essa situação. Mas como que se resolve? Você já esteve na administração lá, você sabe que não é de uma hora para outra, infelizmente. Não é de uma hora para outra. Só mais um minuto, estou acabando. Então, assim,
Você entendeu? Essa parte que eu elogiei foi a parte onde que se está fazendo procedimentos veterinários que antes não eram feitos. Que agora você chega lá, se você chegar de 7 às 7 da noite, o que a gente quer estender, que fique 24 horas, hoje você encontra veterinário lá sábado, domingo, feriado, carnaval, dia santo. É esse elogio que eu me dirigi aqui. A parte do pitbull, eu falei que é a pior parte que tem, é porque é a parte onde que não tinham resgates dessa forma que hoje são feitos. Nunca teve tanto pitbull para ser resgatado. Foi essa parte. Então, eu não sei se você não entendeu, mas eu estou te explicando aqui a parte que eu elogiei, que foi a parte veterinária. E falei também do ambulatório e da parte que foi construída extra. A parte que o Juracy construiu, o vereador Juracy, ela não foi mexida. Mas a outra parte foi feita, sim, na administração de vocês. Entendeu? Então, isso que eu quis dizer aqui. Obrigada. A discussão pode continuar na extraordinária. Estamos encerrando a 4ª reunião ordinária do 4º período e, imediatamente, abriremos a 3ª reunião extraordinária. Solicito o vereador Pardal que faça, pode ser o vereador João Wagner, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Boa noite, presidente. Vereador Pardal. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente. Maurício Delgado. Presente, excelência. Julinho Rosinoli. Presente, excelência. Marlon Siqueira. Presente, excelência. Thalia. Presente, excelência. Kátia Franco. Presente, excelência. Vereador João Wagner, presente. Vereador José Márcio Garotinho. Presente. Cida Oliveira. Presente, secretário. Vereador Sargento Melo Casal. Presente, excelência. Lido. Havendo quórum regimental, em nome do povo de Juiz de Fora, suplicando a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos da 3ª reunião extraordinária do 4º período. Vamos passar agora, vereador Sargento Melo, o primeiro filme Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador João Wagner Antonioli. Presidente, eu gostaria de pedir, se possível, para a ordem do dia de amanhã, o projeto de lei 06/2023, Dia Municipal do Torresmo, para colocar em votação, por favor. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, concordam, permaneçam como estão. Vamos passar o primeiro filme da semana aprovado. Primeiro filme da Semana de Segurança Pública. Chama o Melo aí. Eu vou dividir. Nosso trabalho aqui, a gente age por meio das denúncias. Isso foi de ontem. E as denúncias versam sobre maus tratos, atividade poluidora, baseado nessas informações das denúncias nas casas das pessoas e verificamos se realmente constatamos esse tipo de crime que vem através de denúncias para a gente. Pode ter um encaminhamento direto na Polícia Ambiental, né, mais próxima, ou na delegacia também de Polícia Civil, e fazer o registro do fato. Ou ainda pode buscar o canal do IBAMA, ou ainda o Disque Denúncia, que é 181. Na próxima reunião extraordinária, a gente passa o segundo filme. Vamos dividir em duas. Esse é o momento na extraordinária que quem quiser usar da palavra por até 5 minutos, pode pedir pela ordem e fazer o uso da palavra. Cadê o vereador Marlon? Pela ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, aproveitando a oportunidade, eu quero deixar aqui um registro, senhor presidente, com relação a um projeto de nossa autoria que essa casa votou por unanimidade, que tratava sobre aquela lei 173, que foi prejudicial ao extremo aos servidores municipais. E aprovamos esse projeto, tinha um vice de iniciativa, acordamos com a prefeita lá através de um vídeo que ela se comprometeria a enviar para essa casa uma mensagem com o mesmo objetivo do nosso projeto que essa casa aprovou e, consequentemente, o veto estará na sua
avaliação final no dia de amanhã. Então, quero deixar esse registro aqui, ainda na expectativa que no último dia, simultaneamente, nós poderemos estar recebendo essa mensagem. Consequentemente, vamos manter o veto assim encaminhado pela prefeita, mas também deixar claro, eu tenho um compromisso com a prefeita, sei do compromisso que ela tem com a cidade, estamos aqui buscando sempre, junto com os vereadores, votar tudo aquilo que é de interesse da cidade, mas esse projeto aí envolve a vida dos servidores municipais que fiz parte há 39 anos, doutor Antônio Aguiar também da mesma forma, vereador Zé Márcio Garotinho, enfim, independentemente disso. Então, nós temos essa expectativa para que no dia de amanhã, que é o último dia, que é o prazo final para nós mantermos o veto, e caso isso não aconteça, não vindo essa mensagem, com todo o respeito à prefeita, porque sei do compromisso que ela tem com a cidade e também com os servidores, mas nós tomaremos uma medida amanhã com relação a esse veto, em função do compromisso que também temos com os servidores públicos municipais. Então, deixar claro aqui para todos, e vamos ter a expectativa de que até amanhã essa mensagem possa chegar, mesmo que no finalzinho da tarde, para ser feita a leitura, nós vamos manter o veto. Caso isso não ocorra, conforme já relatei, nós possivelmente tomaremos medidas aí com relação à quebra desse veto, que naturalmente estarei fazendo aqui uma alteração dentro do procedimento que tem a liderança da prefeita Margarida com muito orgulho, mas em contrapartida não me resta nenhuma outra alternativa que não fazer isso, que já estou devidamente anunciando. Então, a expectativa nossa, senhor presidente, que a prefeita envia para o dia de amanhã essa mensagem que vai tratar sobre aquela lei 173 que prejudicou muito os servidores públicos municipais na contagem de tempo e outros benefícios que também estavam garantidos. Então, essa é a nossa expectativa. Desde já, muito obrigado, senhor presidente. Só relembrando aqui aos pares como que funciona o regimento para a reunião extraordinária. Não há inscrição no livro para o uso da palavra. É feito um pedido pela ordem e o vereador tem até 5 minutos se desejar usar da palavra. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Presidente, a gente pede mais uma vez para que possa passar as imagens do que for verificado. O senhor pode usar ali da palavra por até 5 minutos. Para uso da palavra na tribuna por até 5 minutos, vereador Marlon Siqueira. Senhor presidente, a pedido de várias pessoas que nos procuraram, sabedor de que nós somos aí uma pessoa que representa a causa animal na nossa cidade, preocupado com a gestão, preocupado com a falta de gestão, melhor assim dizendo, né? A gente pede ali a gentileza de que possa passar as imagens que hoje foram registradas do nosso canil municipal de Juiz de Fora, imagens lamentáveis e que precisam de ser corrigidas urgentemente. E a gente está vendo, né? Está corrigindo, utilizando o nosso parque de exposição, né, vereador Sargento Melo? A gente pediu o retorno do parque de exposição para os expositores, aí falou, não, o JF Prévio não deixa ninguém entrar. Aí agora está em questão emergencial, está entrando os animais lá em função de que pessoas conseguiram entrar dentro do canil e mostraram a realidade que já acontece lá já há algum tempo. Quem frequenta o canil sabe que já viu aquilo lá e, infelizmente, está acontecendo até hoje. Olha lá. Senhor presidente, ali são caixas de gato, em cima você pode ver ali, ó, embaixo, aquela ali são condicionamentos de gato, em cima tem um cão. Olha lá, dentro de uma caixinha daquelas. Passa uma próxima, por favor. Aí, essa caixa de ferro aí tem também um pitbull, e quando vai limpar, joga água diretamente com ele lá dentro. Foi relato de pessoas lá de dentro do canil para conosco. Olha lá. Está evidenciado o crime de maus tratos, né? Olha aí, olha esse cachorro, ele não tem condição nem de deitar, nem de se mover. Olha que cena estarrecedora. Senhor presidente, quem está na gestão do canil municipal, o mínimo que ele tem que fazer é zelar pelo bem-estar dos animais. E ali está evidente que não está havendo nenhuma compaixão para a tristeza que está ali acontecendo.
Então, isso é muito preocupante e a gente vai fazer um requerimento convocando aqui a direção do Canil Municipal para que ela possa vir aqui dar esclarecimento de tudo que está correndo e desde quando o crime de maus-tratos está prevalecendo dentro do Canil Municipal. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Kátia Franco, protetora. Em momento nenhum, eu deixei aqui claro que a situação ali estava boa, estava satisfatória. Em momento nenhum. Aquilo ali é horrível. É uma situação que a gente estava tentando resolver isso há muito tempo. Só que não é de uma hora para outra. E eu sei que vocês querem os expositores lá, Marlon, o vereador Marlon, mas agora, no momento, foi a situação para dar um acalento para esses animais. Só por isso, logo, logo, se Deus quiser, com as minhas emendas, vai ser feitas as baias, vai ser construídas as baias para esses pitbull e eles vão sair do parque de exposição. É só um momento de desespero para que eles possam ter pelo menos um mínimo de dignidade até as baias ficarem prontas. Mas logo, logo, se Deus quiser, o parque de exposição vai ser entregue, eu não sei como, mas foi um momento de desespero mesmo, que eu já tinha pedido isso, eu sugeri essa ideia. Então, não sei se fez errado, mas foi o único momento, a única solução, só mais um minuto, que eu encontrei naquele momento de pedir um socorro para aqueles animais que, como você viu, está vivendo daquele jeito. E que agora vão ficar lá até construir. A gente vai construir o mais rápido possível, porque eu vou correr atrás disso, como eu vou dormir e acordar correndo atrás, para que aqueles animais de lá eles tenham mais dignidade ainda do que estão tendo lá os que estão na clínica. Então, assim, você pode ficar despreocupado que daqui a pouquinho eles vão sair de lá. É só realmente esse momento, presidente, porque não tinha aonde colocar, que foi lá, as baias já estão prontas, então foi a única solução. Mas em breve vai voltar para o JF-Prev, para voltar para a agropecuária, mas agora realmente foi um momento de desespero. Vocês até me desculpem se eu fiz errado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Kátia... Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Não, a gente torce para que a vereadora Kátia Franco tenha mais sorte nas emendas parlamentares, né? Sorte essa que não teve o deputado estadual Noraldino Júnior, o deputado federal Dimas Fabiano, nosso mandato também, que destinou, através das emendas nossas como vereador, para a castração. Porque essa sorte nós não tivemos, infelizmente. Se existe um grande número de animais dentro do canil municipal, é a omissão com a castração. A Organização Mundial de Saúde ela preconiza o método mais eficiente para se combater a proliferação de animais de zoonoses é a castração. E Juiz de Fora é omissa com a castração, tendo um castramóvel novinho lá parado, tendo emendas parlamentares, milhares de reais, mais de $1 milhão colocados na castração, e essa omissão é evidente à medida que a proteção aqui da nossa cidade sofre. Sociedade Juiz Forano de Proteção aos Animais, com 700 animais, sofre. Temos aqui o Amor Não Tem Raça, sofre. Outros protetores independentes, que a gente não vou nem denominar aqui, sofrem ajudando o poder público, e o poder público é omisso com a castração, mesmo com várias pessoas de boa vontade querendo colocar recurso lá. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Kátia Franco, protetora. Concordo em gênero, número e grau. A castração é a solução de tudo para poder não se ter maus tratos, não se ter abandono. Castração, para mim, é o ícone principal da proteção. O castramóvel novo que está lá, infelizmente, ele não tem motor. Esse castramóvel que o senhor trouxe para a cidade, ele não tem motor. E não conseguiu ter o motor. Espera aí, o que está acontecendo? Espera aí, só um minuto, vou explicar. Aí, presidente, o que está acontecendo é que lá eles estão falando no executivo que eles estão procurando um 4x4 para poder locomover ele. Mas a ideia que eu dei, eu não sei se o senhor concordaria, é que colocasse ele fixo na prefeitura e fizesse essas castrações ali, fixa na prefeitura, enquanto não se consegue o veículo 4x4. E esse foi o que me falaram, que não consegue locomover porque não tem o veículo, o motor. Mas, colocando ele parado ali, ele vai poder funcionar e atender, inclusive, no centro da cidade, para poder chamar as pessoas para poder fazer a castração.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, pela segunda vez, vereador Marlon Siqueira. Senhor presidente, andando pelo Denlurb e a gente conversando lá com os funcionários antigos, com a mecânica, e a grande decepção que eles têm, que infelizmente hoje os carros da frota própria da prefeitura, não há manutenção, não há compra de peças, aí o que acontece? Está alugando vários carros. Todas as secretarias, na necessidade que tem, é aluguel de carro. Então, a prefeitura hoje, se você pode ver aí a frota pela nossa cidade, carros novinhos, né, recursos do Tesouro Municipal, recursos do povo de Juiz de Fora. O que a gente está pedindo que, dentre essas várias locações que existem de várias secretarias, inclusive do Denlurb, é que faça a locação de um veículo para que possa puxar o castramóvel. Então, a prefeitura está tirando de letra essa questão de alugar carro aqui na nossa cidade. Isso é a coisa mais fácil que tem para ela. Alugar mais um carro não é problema nenhum, não. Vamos à ordem do dia. Pela ordem, vereador Julinho Rossioli. Senhor presidente, e aí eu vou pirar aqui, porque o nosso deputado Dimas Fabiano manda R$700 mil para castração, mais R$500 mil para o castramóvel, e o castramóvel está parado porque não tem motor. Aí eu vou pirar. Aí não tem jeito da gente investir na cidade, não. Eu vou falar com ele porque é uma questão até de bom senso. Ele deixa de investir em outras cidades, né, outros municípios de Minas Gerais, para colocar dinheiro aqui em Juiz de Fora, sendo que não está tendo resultado. Aí é R$1.200.000 que o deputado Dimas Fabiano aplicou aqui, e o castramóvel está parado. Então, e aí tem a situação que o Thiago acabou de falar aqui, da questão do deputado estadual dele, que colocou 1 milhão, é muito dinheiro e a gente não vê a castração. Eu não vou ter nem coragem de pedir mais o deputado Dimas Fabiano para, nos próximos anos, mandar dinheiro para a castração. Aí fica difícil. Fica praticamente inviável, senhor presidente. Muito obrigado. Perdão. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Então, presidente, tá no sistema aí o pedido de CPI, viu? Até porque vou até ver se a gente chama o delegado para ver como é que está o andamento daquele processo também na Polícia Civil, mas está aberto aí no sistema, tá, gente? Só para relembrar, por favor, é só entrar no sistema da Câmara, pegar lá o seu nome, clicar e incluir a assinatura. Aí, ponto. Aí, amanhã, a gente reúne e começa os trabalhos da CPI. Obrigado. A gente precisa liberar os nossos médicos que estão aí aguardando. Tem uma outra reunião extraordinária e podemos continuar discutindo o assunto. Terceira reunião extraordinária, quarto período, número 1, segunda discussão, processo 9745-2023, dispõe sobre a denominação de logradouro público, Rua Eidmar Perniza, projeto de lei 20-2023, autoria Bejane Júnior, parecer já lidos, quórum maioria simples, comissão de redação. O projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 2, segunda discussão, processo 9812-2023. Dispõe sobre concessão de título honorífico Dário da Silva Pereira Filho, projeto de lei 55-2023. Autoria vereador Marlon Siqueira, parecer já lidos, quórum pelo voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Comissão de redação. O projeto está em discussão, temos quórum. Encerrada a discussão. Senhores vereadores e as senhoras vereadoras concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 3, segunda discussão, processo 9779-2023, título de cidadã benemérita Janine Maria Freitas Ribeiro Fedócio. Projeto de lei 39-2023, autoria vereador Sargento Melo. Pareceres já lidos, quórum pelo voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Comissão de redação. O projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. As senhoras vereadores e senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 4, segunda discussão, processo 9134-2021. Estabelece a obrigatoriedade da presença de profissionais de psicologia nas escolas privadas e públicas
do município em ensino infantil e fundamental e da outras providências. Projeto de Lei 162/2021, autoria vereador Ciro Reis, parecer já lidos. Quórum, maioria simples. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Juraci Schaefer. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, por presente, estamos aqui apresentando um projeto substitutivo a pedido do vereador Ciro Reis. Só para esclarecimentos, o projeto ele falava que era obrigatório e agora o projeto ele se torna autorizativo. Então, somente autoriza o município. Então, tirou aquele vício de inconstitucionalidade que existe, e também no artigo 4º, ele corrige também, coloca que é vedado o atendimento psicológico dentro da instituição pelo profissional com outra finalidade que não seja o objeto da presente lei. Esse projeto deu entrada em 2019, naquele período pandêmico, e agora está retornando, mas já está retornando como projeto autorizativo. Então, nós estamos aqui apresentando o projeto substitutivo do vereador Ciro Reis, que está dentro da legalidade, dentro da constitucionalidade, em seu nome, pedindo aos pares a aprovação. Continua em discussão o projeto de lei e o substitutivo. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, o projeto substitutivo. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Fica prejudicado o projeto original e aprovado o projeto substitutivo. Número 5, segunda discussão, processo 9829/2023. Dispõe sobre a alteração da jornada semanal de trabalho dos servidores da classe de médico de família e comunidade, da outras providências. Projeto de Lei 4558/2023, mensagem do Executivo. Pareceres já lidos, quórum, maioria simples. Tem substituto, tem emenda, né? O projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Estamos encerrando a terceira reunião extraordinária do 4º período, logo após os aplausos da nossa plateia. E imediatamente abriremos a 4ª reunião extraordinária. Estando na hora regimental, solicito o vereador João Wagner Antoniel que proceda à chamada das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Vereador André Luiz. Presente, excelência. Vereador Pardal. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente. Vereador Maurício Delgado. Presente, excelência. Vereador Joaci Schaefer. Presente, excelência. Vereador Julinho Signoli. Presente, excelência. Vereadora Thalia Sobral. Presente, excelência. Vereador Bejane Júnior. Presente, nobre. Vereador Tiago Bonecão. Presente. Vereador Marlon Siqueira. Presente, excelência. Vereadora Cida Oliveira. Presente, secretário. Vereador Sargento Melo Casal. Presente, excelência. Vereadora Cátia Franco. Presente, excelência. Vereador João Wagner, presente. Vereador Garotinho. Presente. Feita a chamada, presidente. Havendo o número legal, em nome do povo de Juiz de Fora, suplicando a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos da 4ª reunião extraordinária do 4º período. Pela ordem, vereador Pardal. Pela ordem, senhor presidente, se for possível, leitura englobada, são duas peças aí, mas são os mesmos quóruns, né? Eu acho que não é possível aí, leitura englobada dos projetos aí, se for possível, senhor presidente. Vai lá, pela ordem. Leitura englobada, número 1, terceiro. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 1, terceira discussão, processo 9134/2021, estabelece a obrigatoriedade da presença de profissionais de psicologia nas escolas privadas e públicas municipais e ensino infantil e fundamental e da outras providências.
Projeto de Lei 162/2021, autoria vereador Cido Reis, parecer já lidos, quórum maioria simples. Comissão de Redação. Número 2, terceira discussão, processo 9829/2023. Dispõe sobre a alteração da jornada semanal de trabalho dos servidores da classe de médico de família e comunidade e da outras providências. Projeto de Lei 4558, autoria executivo. Pareceres já lidos, quórum maioria simples. Comissão de Redação. Os projetos estão em discussão. Encerrada a discussão, em votação. As senhoras vereadoras e os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Estamos encerrando a 4ª reunião extraordinária do 4º período. Boa noite. Senhores, um minuto, por favor. Nós ficamos de fazer um minuto de silêncio pela passagem, pelo falecimento do senhor Orlando Manera, aos 83 anos. Rotariano, praticava muita filantropia e foi durante 10 anos o presidente do Abrigo Santa Helena. Então, um minuto de silêncio e encerramos a nossa reunião.